Olá, esse é mais um programa TV NAIC. Hoje contamos com a médica infectologista, doutora Paula Pinhão Coelho de Paula. Doutora Paula, agradeço a presença sua aqui. Hoje vamos discutir um pouco sobre Covid-19. O que é Covid-19, Paula? Olá, doutor Marcelo, obrigada pelo convite. A gente vive desde janeiro uma epidemia, uma pandemia de um vírus novo que entrou no nosso meio de maneira repentina, que ninguém esperava. A Covid-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Coronavírus é uma família de vírus que a gente já conhece há bastante tempo. A gente já sabe que eles existem desde 1970, da década de 70. E nos anos 2000 é que a gente começou a perceber que essa família de vírus pode causar doença no ser humano. A primeira vez que a gente tem história disso foi em 2002, quando teve a epidemia de SARS na China. E esse vírus, ele vem circulando no nosso meio de maneira inocente até 31 de dezembro de 2019, quando alguns médicos da China notificaram um caso de pneumonia em alguns pacientes que estavam acontecendo lá. E alguns dias depois eles conseguiram identificar a causa. Era um vírus do coronavírus, da família do coronavírus, geneticamente diferente de tudo que a gente já conhecia. E que por isso ele conseguia se transmitir de maneira mais fácil entre a população e causar doença mais grave. E foi aí que a gente começou a conhecer essa doença, que é a Covid-19. Doutora Paula, interessante é que nós convivemos num mundo de população extremamente elevada, uma densidade demográfica muito grande e contato com inúmeros vírus. Então, outras situações dessas podem ocorrer com diferentes vírus. Mas, fazendo uma linha, porque isso mudou a história da humanidade em termos até de interrelacionamento pessoal e em grupo. Qual o grupo de risco que realmente as pessoas têm que olhar, entender, ter um cuidado maior com essa doença? Isso é importante. A gente sabe hoje, depois de 6 meses da pandemia no Brasil, que a gente tem que tomar cuidado com todas as populações. Obviamente que uma doença infecciosa, o que acontece? O vírus entra no organismo e o nosso organismo precisa se defender. Pacientes debilitados que têm alguma doença de base sempre vão ter uma defesa um pouco mais difícil, porque o organismo já está debilitado com a doença de base. Então a gente fala que pacientes idosos que têm uma imunidade mais devagar, pacientes em tratamento oncológico podem ser um grupo de risco, com doenças crônicas, diabéticos, hipertensos também são um grupo de risco. Uma coisa que a gente aprendeu muito foi que obesidade entrou como um grupo de risco muito forte. Então, cuidar do estilo de vida e da porcentagem de gordura do corpo é importante para se defender do coronavírus. E existe algum tratamento específico? É suporte? Qual o sinal de alerta? A pessoa, olha, eu estou com Covid, recebi meu exame, vou para casa. Qual o sinal de alerta que essa pessoa tem que ter? E se existe algum tratamento aprovado ou é feito tratamentos associados conforme outros vírus? Como é que está isso, doutora Paula? É uma doença viral respiratória. Como toda doença viral respiratória, o que acontece? O organismo vai se defender daquele vírus. A gente não tem remédio para matar vírus respiratório. Não tivemos até hoje, a gente continua não tendo. Algumas promessas de esperança de tratamento existem, mas a gente não tem nada comprovado que isso vá diminuir a gravidade, que isso vá diminuir o tempo de doença. Então, qual é a orientação principal, importante que a gente precisa ter? É uma doença respiratória, você precisa ficar de olho nos seus sintomas, no sentido, eu falo para os pacientes assim, doutor Marcelo, presta atenção na sua respiração. Se você sentir que isso vai dar pane, é o momento de ir ao médico. É difícil a gente falar e mensurar isso para os pacientes, mas cada um que eu atendi até hoje me fala, doutora, minha respiração vai dar pane. O paciente sabe qual é o momento dele. E como a gente não tem tratamento para o vírus, a gente vai tratar os sintomas que o vírus causa. Então, para dor de cabeça, dá remédio.
Para náusea, dá remédio. Alguns pacientes têm diarreia, a gente dá remédio. E quando o paciente apresentar um quadro grave, ele vai ter um tratamento de suporte dentro do hospital. Então, é a questão do respirador. Se precisar usar o respirador, ele vai ser entubado. E todo o tratamento que um hospital demanda. Muito bom. O TV Naink, ele faz conexão trazendo informação. Trazer uma pessoa de gabarito como a doutora Paula aqui conosco, sempre é bom informações de qualidade. Doutora Paula, você colocou um ponto muito importante, que parece que ele sai um pouco da curva, a obesidade. Nós estamos vendo os pacientes jovens complicando pela parte da obesidade. Então acredita-se que o vírus ataque, além de rim, outros órgãos, até sistema nervoso central, o pulmão de forma agressiva. E o obeso, a reserva dele é menor. Ele tem uma prova inflamatória muito alta. Você tem 12 tipos de câncer que são de etiologias associadas à obesidade. Então, mais do que nunca, a obesidade é um problema mundial infantil hoje. Então, mais do que nunca, o estilo de vida, ele funciona para nós podermos ter uma vida futura melhor. É por esse caminho, né, doutora Paula? Com certeza. O estilo de vida coloca a gente em uma ponte mais saudável, em uma ponte mais estável, para a gente evitar N doenças, né? Não são só as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, mas doenças oncológicas entram. E agora a gente está vendo uma doença infecciosa que claramente se mostra mais grave em pacientes obesos. Então, isso, sem nenhuma dúvida, o estilo de vida faz toda a diferença. Esse é um alerta importante para a população. Lembrar que o estilo de vida ele tem uma interferência importante na sua longevidade. E uma outra questão importante é esses pacientes não devem deixar de procurar os seus serviços de rotina. Por exemplo, o paciente tem problema cardíaco, o paciente tem problema de câncer, o paciente tem uma doença autoimune. Ele não deve deixar de atrasar muitas rotinas importantes do seu tratamento de outras doenças por causa somente do Covid, né, doutora Paula? Isso mesmo, a gente já tem trabalho mostrando, doutor Marcelo, que doenças crônicas teve uma piora nos casos de doença crônica em relação a outros anos, porque as pessoas deixaram de se cuidar, deixaram de procurar ajuda, deixaram às vezes de tomar remédio. Eu mesma já peguei paciente que infartou em casa, não procurou o hospital. Então isso é importante, não tem só Covid de doença, a gente precisa continuar tratando as outras doenças de maneira real. As doenças oncológicas são um exemplo grande disso, quantas pessoas deixaram de seguir. Fazer exames, ter o diagnóstico mais precoce, perder a oportunidade de ter o tratamento com uma sobrevida melhor. Nós chegamos ao final desse programa do TV Naink, queremos agradecer aqui a doutora Paula, infectologista. Paula, obrigado. Deixa um abraço final para os nossos... Eu agradeço o convite do Dr. Marcelo, me coloco à disposição para o que for necessário e até a próxima. Até a próxima. Deixe de dar o seu like aí. Obrigado.